Não é tão simples assim falar de um álbum de Florence and the Machine. Mas agora que o Dance Fever já tá aí há alguns dias com a gente, chegou a hora da gente fazer um review faixa a faixa do 5º álbum de Florence and the Machine. Vem comigo? Vamos lá? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno de Maio. Eu já vou pedir antes da gente começar esse review pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e aproveitar que você desceu aí, já confere as nossas redes sociais também pra gente se conectar mais sobre música durante o dia, tá bom? E se for do seu interesse, você também pode se tornar um membro aqui do canal e com isso receber alguns benefícios em troca. O botãozinho de Seja Membro tá aqui embaixo do lado do botão de se inscrever e é só você conferir as opções que você tem. Tendo dito isso, vamos começar o nosso faixa a faixa do Dance Fever, que faz tempo que a gente não faz um faixa a faixa aqui. Bora! A primeira faixa do álbum, que também é o lead single do Dance Fever, traz um conflito interno na vida de Florence Welch, que foi fundamental para a criação desse álbum como um todo. Em King, ela está dividida entre continuar priorizando a sua arte, em continuar fazendo shows, ou em dar início a grandes mudanças e se tornar mãe, que é um desejo que existe ali dentro dela, mas que ela luta contra por muito tempo, porque ela percebe que, diferente dos homens que são artistas, que podem se tornar pais sem sofrer com mudanças no corpo ou a rotina de trabalho, ela teria que mudar muita coisa. Por isso o refrão ali, sabe, chutando os estereótipos femininos: eu não sou mãe, eu não sou esposa, eu sou rei. A sonoridade traz baterias fortes, um timbre mais falado nos versos que traz essa sensação de uma conversa na cozinha mesmo, como a letra diz, e o building leva a música para uma explosão ali, um grito quase que de desespero, mostrando o quanto esse conflito mexeu e provavelmente ainda mexe muito com a Florence. É um destaque assim inquestionável dentro do álbum, uma ótima escolha para lead single, e foi a música que deu início a todo o projeto também, antes mesmo da pandemia começar. Na segunda faixa, a gente já entra numa temática muito comum para os dias de hoje e que muita gente que tem a música como refúgio, assim como eu, vai se identificar com força. Na faixa Free, a Florence canta sobre a sua relação com a ansiedade e como esse sentimento acaba colocando ela, para cima e para baixo centenas de vezes no mesmo dia, deixando tudo muito mais intenso e inconstante. Ela questiona se ela deveria estar medicada, e também fala sobre como as pessoas muitas vezes invalidam o que o outro sente, não levando a sério crises de ansiedade. A questão é que tudo nessa faixa caminha para uma solução, ainda que temporária, mas que não deixa de ser uma solução. Quando a Florence entra num palco ou entra num estúdio, escuta a batida da música e começa a dançar, de repente ela tá livre da ansiedade. É de arrepiar, tá? Pra mim, pelo menos, a sonoridade é mais frenética e traz uma vibe mais semelhante ao tempo ali do clássico Dog Days Are Over, mas levemente mais eletrônica, é emocionante e deve tocar muita gente que se abrir pra realmente entender essa música. O título dessa música por si só já é uma história muito interessante. Existem registros de que em 1518, na cidade de Estrasburgo, na França, aconteceu a epidemia da dança de verdade, também chamada de choreomania ou dançomania. Tudo começou com uma mulher que chegou numa praça e de repente começou a dançar de forma frenética, sem parar e sem querer dançar, e aos poucos ela foi contagiando outras pessoas, até que ao longo de um mês mais de 400 pessoas estavam ali dançando até exaustão. E por mais que falando hoje pareça um flash mob, realmente foi uma doença. As pessoas não queriam dançar, era incontrolável para elas e a maioria delas morreu ali naquele momento, seja por ataque cardíaco, exaustão e outras causas, por terem dançado por noites a fio sem pausa. Os médicos na época descartaram qualquer tipo de droga ou questão sobrenatural. O surto foi diagnosticado como uma doença psicogênica, também conhecida como histeria em massa.
Bom, dado o contexto de tudo, essa foi a inspiração para essa música, inclusive para toda a criação do álbum. E com a letra você consegue basicamente visualizar essa história que a gente contou aqui. Porque ela canta que não sabe como começou, nem como ela consegue parar, que de repente ela tá dançando até morrer ao som de uma música imaginária. Provavelmente é uma metáfora para a paixão dela, né, pela música, pela arte, pela dança e também de como dançar é libertador para ela e as suas questões mentais, né. O segundo verso toca num assunto muito interessante também sobre como o rock foi dado como morto por décadas a fio para muita gente. E ela questiona, será que morreu mesmo ou será que só mudou de forma, uma forma que você não reconhece? Tipo, ela tá basicamente dizendo, eu estava aqui o tempo todo, meus amores, como é que o rock estava morto? Back in town, why don't we go out to that 9th Street diner? Bom, aqui nós temos a primeira balada do álbum. Back in Town traz uma música sobre a chegada da Florence em Nova York para terminar de compor o álbum e trabalhar na produção dele também. E é sobre a fantasia que a cidade traz na cabeça dela, sabe? De que ela vai viver um filme, uma aventura que vai ser intenso, maravilhoso, mas que na verdade, no fim das contas, sempre é ela sozinha num quarto, num cenário bem solitário, compondo. Por isso ela diz ali no refrão, eu vim pelo prazer e fiquei pela dor. Afinal, além da solidão, escrever sobre as coisas que ela escreve não deve ser fácil de forma alguma. Então deve doer, deve ser um processo difícil. A produção vocal aqui é belíssima, as diferentes camadas vindo de diferentes direções, é muito bonito. Só que essa história aqui tem um porém, né? A Florence foi para Nova York, e logo em seguida ela teve que voltar, porque foi exatamente no momento que aconteceu o primeiro lockdown da pandemia, né? E tudo mudou. Então ela voltou para casa e o álbum tomou outro rumo a partir daqui. E eu sinto que a produção reflete isso também, sabe? O início é como se o instrumento chegasse bem aos poucos no seu ouvido e no final ele vai embora aos poucos também, como se ela estivesse ali representando a chegada dela de Nova York e logo em seguida tendo que ir embora. Minha cabeça viajando aqui. Oh God, you're gonna get it. You'll be sorry that you messed with it. Com o início do lockdown também veio o início do lado mais dark desse álbum, tá? De um certo desespero, dúvidas, questionamentos de vida, morte, Deus e tudo que existe aí no meio do caminho, né? Numa vibe mais acústica que Girls Against God traz a Florence praticamente ameaçando Deus da forma dela. Ela agradece por estar viva, mas diz que se um dia deixarem ela sair de casa de novo, que Deus vai ver que ele não deveria ter mexido com ela. Foi uma guerra que fez sentido na cabeça dela, diante da fúria que tomou conta ali por ter ficado trancada em casa e perceber que o seu trabalho não estava somente proibido, mas era ilegal naquele momento, né? Apesar da calmaria da faixa, você sente na voz dela toda a angústia ao tentar intimidar Deus ali no refrão da música. Em Dream Girl Evil, a Florence abraça propositalmente aí o seu lado mais sombrio como uma espécie de sátira para as pessoas que a enxergam sempre como algum estereótipo, ou de anjo, ou de demônio, ou de fada, ou de bruxa, mas nunca simplesmente como um ser humano, um artista, né? Então aqui ela abraça esse lado demoníaco, até pela forma com que ela se sentia ali naquele momento que compôs, a fúria que tomou conta na época que ela escreveu a música, durante o lockdown. E ela brinca com o bem e mal e diz que independente de como você rotula a Florence, pelo menos quando ela morrer, ela sabe que ela vai ser santificada, como na maioria dos casos, né? O refrão me lembra um pouco a melodia de Freedom, do George Michael. Se for proposital, me faz pensar que pode ter sido uma forma de dizer o quão libertador foi colocar dessa forma numa música, né? Mesmo que seja tudo uma projeção, seja lá de quem estiver colocando essa imagem da Florence, né? De opostos tão extremos. Prayer Factory é uma faixa que não chega nem a 1 minuto e meio de duração, gente, que segue a linha de pensamento ali de Girls Against God. A sensação de que ela foi erguida aos céus
pra ter os portões do paraíso fechados na cara dela, sabe? Como uma metáfora também pra preparar um novo trabalho e dar de cara com a pandemia e não poder realizar um show sequer. Quando ela fala sobre os portões do paraíso se fechando, a música acaba ali abruptamente. Eu acho isso simplesmente genial. A produção conversando com a letra. Curta, não por qualquer motivo, curta porque faz sentido acabar ali. Used to tell the future, but they cut out my tongue and left me doing laundry. Cassandra traz mais uma história aí em forma de metáfora que cai como uma luva para toda a situação da pandemia. A Cassandra é uma personagem da mitologia grega que teve o dom da profecia concedida por Apolo, mas quando ela, a Cassandra, se recusou a contar o próprio futuro do Apolo, ela foi amaldiçoada. Ela manteve o dom dela, mas a partir dali ninguém mais ia acreditar na Cassandra. E na música, a Florence diz que antigamente ela conseguia, de certa forma, enxergar o futuro, mas que agora tudo é um mistério, não tem como saber o que vai acontecer. Pandemia, né? No terceiro verso ela diz ali, todos os deuses foram domesticados. O que é possível entender como, não importa quem você seja, a pandemia te afetou de alguma forma. E em seguida ela diz, todas as igrejas se fecharam, mas você ainda pode reclamar diretamente com Deus. O que conversa diretamente comigo, quem me acompanha sabe que nunca precisei, de uma igreja física para estar próximo daquele que eu acredito, tá? Então, é definitivamente um dos grandes destaques do álbum e traz uma crescente dark, intensa, que te prende, mas vai te libertando aos poucos ali junto com a explosão final da música. É fenomenal. Oh, bring your boy, bring your bottle to pull me up to heaven. Heaven is Here é outra faixa bem curta do álbum, com menos de 2 minutos. Ela soa como um ritual, forte, agressivo. E a letra também fala sobre rituais, mais uma vez, casando perfeitamente a letra com a produção da faixa, tanto vocal quanto instrumental. Foi a primeira música que ela escreveu depois do lockdown e foi feita pensando diretamente em dança contemporânea, já enquanto ela escrevia. Porque com os estúdios de dança fechados na época ali, era mais um vazio dentro dela sendo preenchido em forma de composição. A música fala sobre a posição da mulher num relacionamento, que pode ser de cuidar e alimentar, mas também pode ser de controlar e dominar se ela quiser, Ela termina falando sobre como cada música que ela escreve é como se fosse uma corda em volta do seu pescoço prestes a levar ela para o paraíso. E visualmente no clipe você vê que ela termina enforcada na coreografia da música, o que é genial se a gente prestar atenção, ligar o visual com a próxima música e como ela começa. Bom, na música anterior a Florence literalmente morre enforcada no final. E aqui em Daffodil, o primeiro som que a gente tem é de um respiro forte, como se ela voltasse à vida, E a gente tem aqui um rock, blues, mais sexy no instrumental, onde a Florence canta sobre sempre transitar entre a realidade e a fantasia, entre o mitológico, e o real, e também sobre o desespero da situação atual do mundo, já que a faixa foi escrita com 1 ano aí já de pandemia. Daffodil, em português, é o nome da flor Narciso, que também é uma figura da mitologia grega que se apaixonou pelo seu próprio reflexo ali na água, Daí que vem o Narciso. E no refrão a Florence diz, eu vi o futuro no rosto de um Narciso, ou seja, dela mesma, um futuro no rosto dela mesma, que fica aberto às interpretações, já que a própria disse que quando ela escreveu essa música, nem ela mais sabia direito o que estava fazendo sentido e o que não estava. Quem somos nós para fazer sentido então, E ela quase desistiu das gravações do álbum na época da composição dessa música. So tell me where to put my love. Do I wait for time? Número 11, My Love, é a faixa mais comercial do álbum, trazendo aí uma vibe mais pop, mais dançante, que lembra um pouco ali hinos como Say My Name, por exemplo, que a gente ama tanto. E é mais uma música que relata a frustração da solidão do artista na pandemia, tá? Ela questiona, onde eu coloco esse amor todo?
Como que eu coloco em prática? Sabe, dá pra ver na letra que ela teve um bloqueio criativo gigantesco e quando ela voltou da forma mais estranha possível, né? Porque os braços dela estavam vazios, sem poder abraçar ninguém, o céu vazio, sem aviões, sem nada sequer, os outdoors na rua vazios, sem anúncio nenhum, as pessoas ficando doentes. Apesar, né, da vibe leve da música, dá pra sentir tudo isso na melancolia que tá presente na faixa. Por mais radiofônica que ela seja, é um outro destaque do álbum e uma ótima escolha de single. Am I quiet enough for you? Yeah. Restraint funciona praticamente como uma interlude, tem cerca ali de 40 segundos de duração apenas, e como vários momentos do álbum, a Florence usa aqui um vocal fry hipnotizante. Ela só pergunta aqui: eu já aprendi a me conter? Eu tô quieto o suficiente pra você? É só isso. I've blown apart my life for you, and bodies hit the floor for you and break me. The Bomb. The Bomb é outro grande destaque do álbum. É uma faixa mais acústica, mais tranquila, com uma letra que serve tanto para um relacionamento Florence mais pessoa, quanto Florence mais carreira. Ela fala aqui sobre sacrifícios que foram feitos para seguir em frente no relacionamento e como o lado fácil nunca parece ser interessante, como para muitos, né, a falta de disponibilidade, o caos, a bomba é o que mais desperta interesse no outro para muita gente, né? Assim como num relacionamento o desprezo pode atrair mais do que a atenção, ela também fala sobre como toda a instabilidade e o caos de fazer música, álbuns, turnês, etc. acaba sendo algo irresistível para ela, tá? É novamente o conflito ali entre a sua arte e a sua vida pessoal tomando conta e se transformando em música. Show you what it means to be spared. A última faixa do álbum fala sobre como a Florence quase desistiu da própria vida num certo momento, e faz uma alusão a Graceland, que foi a mansão em que o Elvis Presley faleceu, né, no chão do banheiro da casa. E na música ela diz que se ela acordar na manhã seguinte, que ela venha com um aviso, e que se depois de toda a pandemia ela conseguir pisar num palco, ela vai mostrar o significado de salvação, vai se entregar completamente. É como uma conclusão ali para os conflitos dela também, né, pensando bem. Pelo menos uma conclusão temporária, digamos assim, né? Na Ponte ela canta como depois de cada turnê ela tem certeza que vai parar, mas aí novas músicas surgem como Filhos, implorando para nascer, né? O que mostra que muitas vezes ela prioriza a arte e que por enquanto ela vai continuar fazendo isso, as músicas enquanto filhos e não filhos do seu próprio ventre mesmo. Existe algo quase que etéreo nesse refrão, como se o paraíso estivesse perto, né? E a música encerra de uma forma genial, com gritos de uma plateia que mostra mais uma vez que a Florence escolheu a arte como prioridade e que sim, tudo está levemente melhor e que ela pode voltar aos palcos depois do surto maior da pandemia. Simplesmente genial! Bom, gente, o Dance Fever é sem dúvidas o melhor e mais impactante trabalho de Florence and the Machine desde o aclamado Ceremonials, pelo menos pra mim, tá? É um álbum que explora muito bem os vocais da Florence, utilizando de todas as nuances e malabarismos disponíveis naquele gogó. Todos, high notes, agudos, o vibrato muito peculiar dela, os graves lindíssimos, muito vocal fry, que traz um tom sombrio, né, bem típico e até necessário para a temática desse álbum. E a forma com que as composições abrangem temas diferentes que de alguma forma se encontram ali nos mesmos sentimentos é genial, né? Ao mesmo tempo que ela fala dos rótulos impostos pela sociedade perante as mulheres, ela também fala da agonia, do desespero de ser impedida de trabalhar durante a pandemia e também fala do conflito entre vida pessoal e a sua arte e as consequências dessas escolhas em momentos diferentes. É um álbum muito rico no qual você pode descobrir uma história incrível
inteira, um sentimento inteiro em uma única linha que passou despercebida na música pra você. Se eu tivesse que pontuar uma única questão nesse álbum, seriam as melodias que às vezes se parecem um pouco demais ali umas com as outras, nesse tom mais falado, de conversa e não tão melódicos. É o único ponto que poderia ser ainda melhor, com melodias mais inspiradas, mas que de forma alguma tiram a genialidade por trás de todo o álbum. Ouvindo o Dance Fever, tudo que a gente espera é que em meio às danças, conflitos e lockdowns, que a Florence encontre um meio termo aí para essa dúvida constante na cabeça dela e que ela consiga construir a sua família sem abandonar a sua arte. Seria o perfeito, né? Bom, esse então foi o meu review de Dance Fever, 5º álbum de estúdio de Florence and the Machine, e eu quero saber de você aí embaixo agora o que você achou do review, quais são as suas favoritas do álbum e o que você achou do álbum como um todo. Se você tem mais alguma curiosidade, mais alguma coisa para pontuar, conta pra mim aí nos comentários, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, segue a gente pelas redes sociais e se você puder e quiser, é claro, compartilha esse vídeo por aí nas fanpages da Florence, nas redes sociais, que ajuda muito no engajamento do canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo enorme para você que me viu até o fim e até o próximo vídeo. Fui!